Bom dia, comunidade viva! I've been practicing that. Eu tenho praticado isso daí, viu? Muita prática. Oh, it's so good to be here with you all this morning. É tão bom estar aqui com você essa manhã. It's a dream come true for me to be able to open up God's Word with you here in Manaus, Brazil. Na verdade, é um sonho se tornando realidade, poder estar aqui e abrir a palavra de Deus com vocês aqui em Manaus, no Brasil. When I come to Brazil, I spend most of my time in the jungle, so it's very nice for me to be back in the city this morning. Quando eu estou aqui no Amazonas, eu normalmente passo todo o meu tempo lá no meio da floresta mesmo, então estou muito animada de estar no meio da cidade essa manhã. I got to have air conditioning, E ar-condicionado. and I got to use a ferro Eu usei um ferro hoje de manhã. and sleep on a nice bed, Aí dormi numa caminha confortável. and most importantly, get some café. E principalmente beber um cafezinho, né? Um café. Great to be here. Muito bom estar aqui. I have a message out of Genesis chapter 29 and 30 this morning. So if you have your Bibles, either on a device or an actual Bible, if you would turn to Genesis 29. Hoje a gente vai estar em Gênesis, no capítulo 29, para a nossa mensagem dessa manhã, 29 e 30. Se você está com a sua Bíblia ou com algum aparelho que você possa acessar a sua Bíblia, você pode fazer isso agora, nessa manhã. And we're going to start in verse 31 today. E a gente vai começar no versículo 31 hoje. If you didn't bring a Bible, I think it's going to be up on the E screen. se você não trouxe Bíblia, não tem problema, vai estar projetado aqui na And nossa tela. you can always ask to, just kind of share with your neighbor. Mas também pede aí, se você quiser, para o coleguinha para dividir com você. And if your neighbor doesn't want to share with you, E se o seu próximo aí não quiser compartilhar com você, then they need to be here today at então church. definitivamente eles precisam estar aqui hoje de manhã. Before we get into this story, I want to give you a little bit of background. Antes da gente entrar nessa história, eu quero te dar um pano de fundo aqui. This story is really about three people, Jacob and Rachel and Leah. Essa história, na verdade, é sobre três pessoas, né? Jacó, Raquel e Lia. Just a little bit of interesting background in case you're not familiar with this story. E alguns pontos interessantes aqui nesse pano de fundo, em caso você não esteja muito familiarizado com essa história. Jacob was working for his uncle Laban for 7 years so that he could marry the love of his life, Rachel. Jacó, ele trabalhou para o seu tio por 7 anos para poder se casar com Raquel. And after 7 years of working for his uncle Laban, it came to his wedding night. E depois de 7 anos trabalhando para o seu tio Labão, ele finalmente chegou à noite de casamento. He was finally able to marry Rachel. Finalmente ele ia se casar com a Raquel. And I'm not sure exactly how this happens, E eu não tenho certeza como isso aconteceu, na verdade. but he got married, and when he woke up the next morning after being with his wife, he realized that he hadn't actually married Rachel, but he had married Leah. Mas ele casou e foi ter a noite com a sua esposa, e eu não sei como isso aconteceu, mas no dia seguinte, quando ele acordou, ele percebeu que ele não tinha casado com Raquel, mas ele tinha casado com Lia. Again, not quite sure how you make that mistake, Mais uma vez, eu não sei como você comete esse tipo de erro, but that's what happened. mas foi exatamente isso que aconteceu. The father had given the older sister Leah to Jacob instead of the younger sister Rachel. O pai das meninas tinha, na verdade, dado em casamento a filha mais velha dele, Lia, ao invés da filha mais nova dele, Raquel. And in scripture, it says that Leah was older and not as beautiful as Rachel. E as escrituras vão dizer que Lia era mais velha e também não era tão bonita quanto Raquel. So after this deceit happens, Jacob is furious. Então, depois que esse erro acontece, Jacó ficou furioso. And he says, Laban, why did you deceive me and give me Leah instead of Rachel? E ele falou, Labão, por que você me enganou dessa forma e me deu Lia ao invés de Raquel? And he said, well, that's just how we do it in our customs. Aí ele falou, é assim que a gente faz aqui, na nossa cultura, nos nossos costumes. And he said, I tell you what, just get through the honeymoon with Leah. Aí o Labão falou assim, então faz o seguinte, só passa a lua de mel com a Lia. And if you promise to work another 7 years, you can marry Rachel also next week. E aí, se você prometer em trabalhar para mim por mais 7 anos, você pode ter a Raquel como sua segunda.
So, how do you think Leah felt? Como é que vocês acham que a Lia se sentiu? She knew that she was not the love of Jacob's life. Ela sabia que ela não era o amor da vida de Jacó. She would always play second place in this marriage, Ela estaria sempre em segundo plano nesse casamento. which is one reason why it doesn't work very well to marry two people. É uma das razões que não funciona muito bem a gente casar com duas pessoas, entendeu? I don't have experience with that. I just, Eu não tenho experiência nenhuma nisso, mas você sabe. So let's read chapter 29, Então vamos, verses 31 through 35. vamos ler então o capítulo 29, do versículo 31 a 35. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infidelidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz a mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, pois deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e, quando deu à luz a mais outro filho, disse: dessa vez louvarei o Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então, parou de ter filhos. Lord Jesus, Senhor Jesus, I know that there are some people that came in here this morning desperate to hear from you. eu sei que existem algumas pessoas aqui que vieram essa manhã desesperados para ouvir do Senhor. Lord, I confess that I can't do anything in my own strength to fix any problems today. Deus, eu confesso que não há nada que eu possa fazer pelos meus próprios braços para consertar qualquer problema que esteja aqui hoje. But I thank you that your Holy Spirit knows every need in this room. Mas eu te agradeço porque o teu Espírito Santo conhece cada necessidade aqui dentro dessa sala. And I pray that you would speak to our hearts today. E eu peço que o Senhor fale ao nosso coração hoje. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I want you to remember verse 31 today Eu quero que vocês se lembrem do versículo 31 hoje, for a couple reasons. por algumas razões. Here is Leah, who has just been given in marriage to Jacob. Então aqui a gente tem a Lia, que tinha acabado de ser entregue em casamento para Jacó. But the scripture very clearly tells us that Jacob loved Rachel more than Leah. Mas as escrituras dizem claramente que Jacó amava Raquel muito mais do que Lia. In fact, Leah is unloved. Na verdade, aqui Lia não é amada. And it says all the way back here in Genesis E aí vai dizer lá no começo de Gênesis that when God saw that Leah was unloved, que quando Deus viu que Lia não era amada, he did something very special for her. ele fez uma coisa muito especial por ela. But I want you to think about the God of the universe who is looking over the oceans Mas eu quero que vocês pensem aqui no Deus do universo, sabe, que está gerenciando os mares and the Amazon River e os rios do Amazonas and the planets e as plantas and the sun and the moon e o sol e a lua and gravity. e a gravidade. And he sees one woman who is not loved. E ele para olhar uma mulher que não era amada. This is the God of the Bible. Esse é o Deus da Bíblia. I don't know how you came in today, but I want you to know that he sees you. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, mas eu quero que você saiba que ele te vê. And he doesn't just see you, he actually reaches down to intervene in our lives. Ele não só nos vê, mas ele intervém para tocar a nossa vida. And when God saw that Leah was not loved, E quando Deus viu que Lia não era amada, he did something very intriguing to me. ele fez um negócio muito intrigante para mim. He opened Leah's womb. Ele abriu o ventre de Lia. Now, I don't know if you think like I do, Eu não sei se você pensa como eu, but that was not Leah's problem. mas aquele não era necessariamente o problema da Lia. The problem
wasn't that she couldn't have children. The problem was that her husband did not love her. O problema não era que ela não podia conceber uma criança, era que o marido dela não a amava. And so if I were writing this story, Então, se fosse eu a escrever essa história, I would say when God saw that Leah was unloved, he made Jacob love her. eu diria, quando Deus viu que Jacó não amava Lia, ele fez Jacó amar Lia. Right? Certo? Are you with me? Você está comigo? Yeah, I mean, why did he open her womb? Por que abriu o ventre dela? That wasn't what she was longing for. Não era nem o que ela estava pedindo, precisando. I mean, maybe she desperately did want to have children, Talvez, de fato, ela estivesse desesperada para ter filhos. but God is responding to the fact that she's not loved. Mas Deus está respondendo aqui ao fato de que ela não era amada. So I just want you to hang on to that for a Então, minute. segura isso aí, segura esse pensamento comigo. Now, what is interesting here is that for many, many years, all we can see is Leah's desire to be loved by her husband. Mas o que nós podemos ver aqui é um desejo por anos e anos e anos que Lia tinha que o seu marido a amasse. In fact, the very first child that she has, Na verdade, o primeiro filho que ela tem, she says, "Surely my husband will love me now." ela fala assim: certamente o meu marido me amará agora. And then a few children later, she says, "Surely my husband will respect me." Alguns filhos depois ela fala: certamente agora o meu marido me respeitará. And then several children later, she says, "Well, surely my husband he'll just be attached to me." E aí, alguns filhos depois, ela fala: bem, certamente meu marido pelo menos vai estar próximo de mim, anexado a mim, conectado comigo. We have a word for that in English, and it's called codependency. E no inglês a gente tem uma palavra que chama codependência. And all I could see in this story is Leah, year after year after year, striving for the love of Jacob. E tudo que eu consigo ver aqui nessa passagem é Lia, ano após ano, tentando conseguir o amor de Jacó. And she never gets it. E ela nunca recebe. Okay, so we see that Leah's the older, she's not as attractive, and she doesn't have the love of her husband. Então aqui a gente já sabe que Lia é a filha mais velha, ela não é tão bonita como Raquel e ela não é amada por Jacó. So I'm just going to assume here that Rachel, who is young and beautiful and has the love of Jacob, Então eu vou presumir aqui que Raquel, que é mais nova, mais linda e é dona do amor de Jacó, I'm just going to assume that she's really happy. eu presumo que Raquel então deva estar radiante, muito feliz. Now, I'm a single woman. Maybe you should have said that. I've never been married, don't have kids. Eu sou uma mulher solteira, eu deveria ter dito isso, nunca casei, nunca tive filhos. So sometimes I think, like, well, maybe if I was just younger and if I wasn't so muito branca. E aí eu And, começo a pensar que, pô, talvez se eu fosse mais nova ou não fosse tão branca, muito and branca, I had a husband, e ter um marido, everything would be well. tudo estaria bem, né? But let's read about Rachel. Mas vamos ler sobre Raquel? First 2 verses of chapter 30. A gente vai ler os primeiros 2 versículos do capítulo 30, que diz assim: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? So Rachel's actually not that happy. Então dá para ver aqui que Raquel não está tão feliz assim, né? She has everything that Leah thinks a person needs for life and for happiness. Ela tem tudo que uma pessoa como Lia considera ser o necessário para ter uma vida cheia e feliz. She has the love of Jacob, Ela tem o tal amor de Jacó. and yet she's angry. E mesmo assim, ela está cheia de raiva. It's not enough. Não é o bastante. Later in the text, we read that she becomes very jealous of Leah. Depois, em alguns capítulos, a gente vai perceber que Raquel se torna extremamente invejosa de Lia. Because you see, Leah has something that Rachel doesn't have. Porque a Lia tem algo que a Raquel não tem. See, Leah has more children than she can possibly count. A Lia tem mais filhos do que ela pudesse contar ali.
and Rachel doesn't have any. E a Raquel não tem nenhum. And if I can make this as simple as possible today, E se eu puder deixar isso da forma mais simples hoje, you have Leah who thinks that in order to be happy, she must have the love of a man. a gente tem aqui Lia, que pensa que para ser feliz ela precisa do amor de um homem. And you have Rachel who thinks that in order to be happy, she must have children. E aí você tem Raquel, que pensa que para ser feliz ela precisa ter filhos. Many years ago, Há muitos anos atrás, the Lord spoke to me out of this passage. Deus falou comigo nessa passagem. I was going through a very difficult time. Eu estava passando por um momento muito difícil. I had moved from Washington, D.C. to Nashville, Tennessee. Eu tinha me mudado de Washington, na capital, para Nashville, no Tennessee. We call Nashville Music City, USA. A gente chama Nashville a cidade da música nos Estados Unidos, assim. And I had moved there because I wanted to be a singer. E eu me mudei para lá porque eu queria ser uma cantora. And I wanted to travel the country and sing for people. E eu queria viajar o país inteiro e cantar para pessoas. And I had these dreams of being rich and famous, all for the glory of Jesus. E eu tinha esses planos maravilhosos de ser rica e famosa para a glória de Deus, sabe? I'm so glad you all laughed at that. Eu fico feliz que você tenha rido por isso, porque é brincadeira. I always get very nervous when people don't laugh. Eu at that fico joke. muito nervosa quando eu falo isso e as pessoas não riem, sabe? But it was true. Mas era verdade mesmo. I loved Jesus, Eu amava Jesus, but I had made an idol out of this dream of being a musician. mas eu criei um ídolo nesse sonho de ser uma cantora famosa. I loved Jesus, but I thought that in order to be really happy, I had to have this music success. Eu amava Jesus verdadeiramente, mas eu pensava que para ser realmente feliz eu precisava ter esse sucesso musical. And I signed one record deal, E daí eu assinei um contrato com uma gravadora. and a company bought that company out, and they dropped all of their artists. E aí acabou que uma outra gravadora comprou essa gravadora que me contratou e eles fecharam a gravadora. So I lost that record deal. E daí eu perdi esse contrato. Then I signed another record deal, and that company went bankrupt. E aí eu assinei um outro contrato com uma outra gravadora e essa gravadora faliu. Then, oh, see? Tá vendo? They feel bad for me. Vocês estão se sentindo mal por mim, né? Estão sentindo minha dor. And I'm not even done. E eu nem acabei ainda. I signed with a booking agent who got thrown in jail. Eu acabei contratando um gerente da minha carreira que acabou indo pra cadeia. And one day I called home. E um dia eu liguei pra casa, I was so upset. eu tava tão chateada. And my dad said, Kelly, it's like your career is a miracle in reverse. E o meu pai falou assim, Kelly, parece que a sua carreira é um milagre ao contrário, assim, sabe? And I said, Dad, is mom there? Aí ela falou, pai, minha mãe tá aí, posso falar com minha mãe? We have a lot of English speakers in this. Tem muita gente que fala inglês aqui nessa plateia, né? And I thought, yeah, it does feel like a miracle in reverse. E, na verdade, parecia mesmo que era um milagre ao contrário, sabe? De ponta Because cabeça. you see, God's hand was all over this. Porque a mão de Deus estava por todo esse negócio, sabe? Because not only had I made a music career an idol, Porque não só eu tinha feito essa carreira musical, dessa carreira musical um ídolo, but there were people in my life that I had made idols. mas eu tinha feito de pessoas ídolos também na minha vida. People that I thought, if this person loves me and chooses me, I will be happy. Pessoas que eu pensava, se essa pessoa me escolher e se ela me amar, eu vou ser muito feliz. And so I had made an idol out of career, Então eu fiz na minha carreira um ídolo. and I made an idol out of people. E eu fiz de pessoas ídolos também. And I had made an idol out of money and security. E eu tornei dinheiro e segurança também ídolos na minha vida. And then I came to this story, Daí eu cheguei nessa história. and I realized right there in the text E eu percebi aqui mesmo, nesse texto, that I was doing what Leah had done, que eu estava fazendo exatamente o que a Lia também estava. and I was doing what Rachel had done. E eu estava fazendo o que Raquel fez.
I had, in some ways, ignored God and His plan for my life. Eu, de certa forma, ignorei a Deus e o plano que Ele tinha para minha vida. And I was trying to have God and these things. E eu estava tentando, na verdade, ter a Deus e todas essas coisas junto. And I was trying to have God and these people. E Deus e todas essas pessoas. And when I look back at that time, I realized that what God was doing was He was purifying my heart. E hoje que eu olho para aquele tempo da minha vida, eu percebo que, na verdade, Deus estava purificando o meu coração. And He was showing me that there is nothing and no one on this earth E Ele estava me mostrando que não tinha nada e nem ninguém nessa terra that can satisfy our hearts. que satisfaça o nosso coração. It's not possible Não é possível. outside of Jesus. Fora de Cristo Jesus. And so we see Leah, after all these years, struggling. Daí a gente olha para Lia, depois de todos esses anos, passando perrengue, dificuldades e atrás de dificuldades. And we see Rachel, who's angry E a gente vê a Raquel que tá com raiva. and she's jealous. E ela tá com inveja. And we don't have time to read the whole story, but I encourage you to read all of chapter 29 and 30 later today. E a gente não tem tempo de ler toda a história, mas eu super te encorajo a ler o capítulo 29 e 30 desse texto hoje. But what we see here are years and years and years of anxiety E o que a gente vê aqui então são anos e anos e anos de ansiedade. and fighting between the sisters E briga entre irmãs. and fighting with Jacob. E brigas com Jacó. And there's jealousy. There's E tem jealousy inveja. Você And there's- enxerga inveja. and there's anger E raiva. and there's bitterness E amargura. and there's no peace E não tem paz alguma. because neither Rachel or Leah understood what God was doing in their lives. Porque nem Raquel e nem Lia entendiam o que Deus estava fazendo na vida delas. They were trying to do life on their terms Eles estavam tentando viver a vida nos próprios termos, sabe? instead of allowing God to be the one true God of their Ao lives. invés de permitir que Deus fosse o Deus verdadeiro na vida delas. I want you to see what God did for Rachel. E eu quero que você veja o que Deus fez por Raquel. And then I want you to see what God did for Leah. E eu quero que você veja também o que Deus fez por Lia. And then I'm going to tell you what God did for me. E daí eu vou dizer para você o que Deus fez por mim. Tudo bem? Tá bom? Okay, let's read chapter 30, A gente vai ler então no capítulo 30, verses 22 versículo 22. through 24. Até o 24. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Does your Portuguese Bible say remembered? God remembered? Yes. Yeah, okay. So when it says that God remembered Rachel, it does not mean that He had forgotten her. Quando aqui nesse texto, a Bíblia vai dizer que Deus lembrou-se de Raquel, não quer dizer que ele tinha esquecido de Raquel. It wasn't like God looked down and went, I totally forgot about Rachel. She's had all these years with no kids. I forgot. Não é como se Deus tivesse olhado para Raquel e falado: Meu Deus, eu esqueci de Raquel, ela queria filho. Eu Ah. esqueci dessa menina. So glad I remembered. Gente, que bom que eu lembrei. Quase que eu esqueço de vez. No. Não foi isso não. The word remembered, especially in the Old Testament, A palavra lembrou-se, ou lembrar, principalmente no Antigo Testamento, is always connected to His covenant promise. está sempre conectada à aliança, ao de compromisso que ele faz. His covenant promise with Abraham. O compromisso, a aliança que ele fez com Abraão. And Rachel was a descendant of Abraham. E Raquel era uma descendente de Abraão. And that word remembered also means that it is a time when God is about to act. E também essa palavra lembrar, ela remetia ao fato de que Deus estava prestes a agir. Maybe you can think back to a time in your life where God just so decisively acted on your behalf. Talvez você consiga lembrar essa manhã de um tempo na sua vida em que Deus, do nada, ele te mostrou que ele estava agindo na sua vida.
It was God's perfect timing, and he acted on Rachel's behalf. Mas no tempo perfeito de Deus, ele agiu em prol de Raquel. And he opened up her womb, E ele abriu o seu ventre. and she had this baby boy named Joseph. E daí ela tem esse menino, esse filho chamado José. And she held Joseph in her arms, E ela segura José nos seus braços. and she says, God has taken away my disgrace. E aí ela fala, Deus tirou de mim a minha humilhação, a minha desgraça. Oh, and that word disgrace is a very heavy word. Essa palavra desgraça é uma palavra muito pesada. It is when we feel shame and condemnation. É quando a gente sente vergonha e condenação. And I love that all the way back in Genesis, E eu amo que lá no começo de Gênesis, we see Almighty God take away the disgrace of a woman. a gente vê o Senhor Deus tirando a desgraça de uma mulher. And I don't know, again, how you came in here today, man or woman or child. De novo, eu não sei como você entrou aqui essa manhã, homem, mulher ou criança. But if you have come in holding shame or disgrace, I want to tell you that through the power of Jesus Christ, he can take that away. Mas se você chegou aqui carregado de culpa, vergonha e desgraça, no poder de Jesus, ele é capaz de retirar isso de nós. See, in those days, to not be able to have a child, it was a disgrace. Naquele tempo, não poder dar filhos era uma desgraça, era uma humilhação. And Rachel tried to fix the problem herself by giving her slave girl to Jacob. E Raquel tentou sanar essa situação por ela mesma, dando a Jacó, a sua escrava. I don't know if you've ever tried to help God out. Eu não sei se você já tentou dar aquela ajudinha para Deus, sabe? I'm very good at trying to help God out with his plan for my life. Eu sou super boa em tentar dar uma ajudinha para Deus nos planos dele para minha vida, But it never works. mas nunca funciona. And Rachel tried to help God out, and it was a disaster. E Raquel tentou dar aquela ajudinha para Deus e foi um verdadeiro desastre. But when we let God work on his time and in his way, Mas quando a gente deixa Deus agir no tempo dele e do jeito dele, that's when the blessing comes. é aí que a bênção acontece. And Rachel has this incredible boy named Joseph, Daí Raquel então tem esse bebê incrível chamado José. and he's not just any boy. E ele não é só um menino. In fact, I'm studying the life of Joseph right Na now. verdade, eu estou fazendo um estudo na vida de José agora. And God will use Joseph E Deus ele vai usar José to save all of his brothers. para salvar todos os seus irmãos. And ultimately, his life will save the future of all of Israel. E principalmente através da vida de José, todo Israel vai ser salvo. You see, God had never forgotten Rachel. Você vê, Deus nunca esqueceu de Raquel. But see, we tend to turn to things like materialism, Mas aí a gente tem a tendência de nos virarmos para coisas materiais and sex, e sexo and things, e fama, and dreams, coisas, sonhos, and all the stuff that you can think esse of. monte de coisa que você pode pensar aí. And we tend to put those things up on a pedestal and we make a God out of them. E aí a gente tem a tendência de colocar essas coisas num pedestal e fazê-las deuses na nossa vida. And all the while, God is saying, I am here and I am who you need. E nesse tempo todo Deus está falando, eu tô aqui e eu sou tudo que você precisa. See, God had an incredible plan for Rachel. Você vê que Deus ele tinha um plano incrível para Raquel. A few years later, she is pregnant again with a boy named Benjamin. Alguns anos depois, ela engravida de um menino chamado Benjamim. And it's very fascinating to me E é muito fascinante para mim. because as she is delivering Benjamin, Porque enquanto ela está parindo, né, o Benjamim, Rachel dies. Raquel morre. She dies giving birth. Ela morre no seu parto. The very thing that she was demanding of God Aquela coisa que ela estava demandando de Deus, pedindo a Deus, was the very thing that would ultimately take her life. foi a coisa que no final do dia tirou a sua própria vida. Now, I don't know this for sure, Eu não sei disso por certo. but I just wonder, was God
keeping Rachel's womb closed for a while Será que Deus tinha deixado o ventre de Raquel fechado por um tempo to spare her life? para salvar sua própria vida? Could it have been that God was actually blessing Rachel by keeping her womb closed all of those years? Será que Deus, na verdade, não estava abençoando a vida de Raquel através daquele ventre fechado por todos aqueles anos? Sometimes the very thing I am demanding of God is the very thing that would be destructive for me. E muitas vezes as coisas que eu estou demandando, colocando de demanda sobre Deus ou pedindo a Deus, são as coisas que vão me distrair dele depois. But God did a great work in Rachel's life. Mas Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Raquel. The mother of Benjamin and Joseph, two very special people. Ele a fez mãe de José e de Benjamim. Não, é. Dois homens muito especiais. Okay, so what about Leah? E o que aconteceu com Lia, então? She's not chosen. Ela não é escolhida. Jacob never chooses Leah. Jacó nunca escolhia Lia. And I read Leah's story and I think, what a hard life to go through just unloved. E eu olho para a vida de Lia e eu penso, que vida difícil viver a vida inteira sem ser amada. But that takes us back to that verse that I told you at the top of the sermon to hang on to. Mas esse momento nos leva para aquele versículo lá do começo que eu pedi para você não se perder dele, para você segurar ele. That when God saw that Leah was not loved, Que quando Deus viu que Lia não era amada, he opened her womb. ele abriu o ventre dela. And if you go down to if you go down the list of her sons, E se você começar a passar pela lista dos seus filhos, you eventually get to Judah. você eventualmente vai ver que Judá está ali. And I don't know if any of you all remember what tribe Jesus comes from. E eu não sei se nessa manhã todos vocês se lembram de que tribo Jesus se originou. But he comes from the tribe of Judah. Mas ele vem da tribo de Judá. And if you were to turn to Matthew chapter 1, E se nós fôssemos lá em Mateus, no capítulo 1, you would see that the author of Matthew begins with a genealogy. você vai ver que o autor de Mateus, ele começa escrevendo a genealogia. And he says that there was Abraham, Daí ele diz que você vai ver Abraão, then Isaac, Isaac, then Jacob, Jacó, then Judah. Judá. And you have to stop for a E second aí ele tem que parar um minutinho. because you think, now wait a minute, was Judah's mother Rachel or was Judah's mother Leah? Porque aí você tem que pensar, a mãe de Judá era Raquel ou era Lia? And you realize his mother was Leah. E aí você percebe que a mãe de Judá era Lia. Then you go down to the end of the Daí genealogy você vai lá para o final da genealogia and we get the birth of Jesus Christ. e você vai ver o nascimento de Jesus Cristo. And it is then that it makes sense E é nesse momento que faz sentido that when God saw that Leah was not loved, que quando Deus viu que Lia não era amada, he opened her womb ele abriu o seu ventre and he invited Leah into his story. e ele convida a Lia para fazer parte da sua história. And we see that even though Jacob never chose Leah, E daí a gente percebe que mesmo que Jacó nunca tivesse escolhido Lia, God had chosen Leah. Deus escolheu a Lia. And I believe today that just like God had a plan for Rachel and just like God had a plan for Leah, E eu acredito hoje que assim como Deus tinha um plano para Raquel e Deus tinha um plano para Lia, so God has a plan for you today. Deus também tem um plano para você hoje. And for many years, I fought God's plan for my life. E por muitos anos eu pensei sobre esse plano de Deus para minha vida. I wanted to go in this direction Eu queria ir nessa direção, with these people, com essas pessoas, with this career. com essa carreira. And God was asking me to go in this direction Mas Deus estava pedindo para eu ir nessa direção, with God's people com as pessoas dele, on a very different path. com um caminho completamente diferente. But it took the tearing down of my idols. Mas demandou de mim tirar todos os meus ídolos. And it took Jesus taking his rightful place in my life E demandou que Jesus ele encontrasse o lugar certo na minha vida. for the real
party to get started. para que a festa começasse de verdade, entendeu? And 10 years ago this year, E há 10 anos atrás, completando esse ano, I found myself in London. eu me vi em Londres. And I was on to my third record deal. E eu estava no meu terceiro CD. And we have a saying in the US that third time is a charm. E a gente tem um ditado nos Estados Unidos que a terceira vez é um charme. But it wasn't a charm for Mas me. não era muito charmoso não, entendeu? But at any rate, I was in London with this record company. Eu estava lá então em Londres nessa gravadora And I was performing at a studio where the Beatles recorded. e eu estava gravando no estúdio que os Beatles gravaram. And it was part of a worship night. E ali a gente estava fazendo uma noite de adoração And I was so excited to be there. e eu estava tão feliz de estar ali. And the president of the record company at the time was a man named John Pack. E o presidente dessa gravadora na época era um homem chamado John Pack. And after several of us had played and sung that E night, depois de muitos de nós termos cantado e adorado, tocado naquela noite, I went up into the balcony eu fui lá na varanda and I had my tea e eu estava com meu copo de chá. and I was very comfortable. Estava muito confortável. And John Pack got up on the stage E aí o John Pack subiu no palco and he began to talk about this work in the Amazon jungle. e ele começou a me falar sobre esse trabalho lá no Amazonas, na floresta do Amazonas. And he said, even though I'm the president of a record company in England, E ele falou mesmo que eu, como presidente de uma gravadora na Inglaterra, I travel to the Amazon. eu viajo pro Amazonas. And I have a heart for the people that live along the river in the jungle. E eu tenho um amor por aquelas famílias que vivem pelas margens dos rios e dentro da floresta. And he said, I'd like to show you a video of the work there. E eu queria te mostrar um vídeo do trabalho lá. And so I sat there with my tea and I watched this video of all these people going down the Amazon. Então eu sentei com o meu chá e comecei a assistir esse vídeo desse monte de gente indo pelos rios do Amazonas. And they were sleeping in hammocks. E eles dormindo em rede, And they were on this boat. e eles nesse barco, And they looked very hot. e eles estavam com uma cara de que estava muito quente. And I was like, E eu assim, I'm so glad God chose those people to go to the Amazon. eu tô tão feliz que Deus chamou essas pessoas para irem para o Amazonas. And I'm so glad that he chose me to be in London. E eu tô tão feliz que ele me escolheu para estar em Londres. A few days later, Alguns dias depois, John Pack asked me if I would like to go with him to the Amazon. o John Pack perguntou se eu gostaria de ir com ele para o Amazonas. And so I took my first trip with him in 2009. E daí, em 2009, eu fiz a minha primeira viagem com ele. And I've been coming back ever since. E eu volto desde então aqui no Amazonas. I think this is around my 20th trip Eu acho que here. essa deve ser minha 20ª viagem para o Amazonas. And there was one evening that I was on our boat on the river with John. E teve uma noite que eu estava no barco no meio do rio com o John. And we were looking out and we saw the villages with their fires going. E daí a gente estava olhando assim, né? E a gente viu aquelas comunidades, algumas com algumas fogueiras assim acesas. And we were talking about how much we love it here. E a gente começou a conversar como a gente amava aqui. And we love those people in the jungle. E como a gente ama essas pessoas nessa floresta. And it was in that moment that I realized that the Lord had tricked me. E foi nesse momento que eu percebi que eu tomei uma banda de Deus, sabe? He took me to London to get me to the Amazon. Ele me levou para Londres para me trazer para o Amazonas, entendeu? And I thought, that's pretty good, Lord. Aí eu falei, beleza, Deus, muito bom, bom trabalho. For the last 10 years, E nos últimos 10 anos, I've been teaching the Bible eu tenho ensinado a Bíblia and traveling a lot e viajando muito. and still doing music E ainda faço música, ainda toco and writing books. e escrevendo livros. But one of the greatest joys of my life Mas uma das das maiores alegrias da minha vida is the work that I get to do with Justice and Mercy Amazon. é o trabalho que eu faço com a Justiça e Misericórdia Amazon. And 6 years ago, E há 6 anos atrás, John Pack went home to be with Jesus. o John Paculab, ele faleceu e foi ter com o Senhor. And I had the privilege of being with him the night before he passed away. E eu tive o privilégio de estar com ele na noite anterior do falecimento dele. And
I will never forget his charge to me and those in the living room. Eu nunca vou esquecer o pedido dele a mim e às outras pessoas que estavam sentadas ali naquela sala. He said, "Will you take care of my people in the Amazon?" Ele perguntou pra gente: vocês cuidarão do meu povo lá no Amazonas? All for the glory of King Jesus. Tudo isso para a glória do Rei Jesus. And the very next day, John went to be with Jesus. E na manhã seguinte, o John faleceu e foi ter com o Senhor. Now I tell you that story Mas eu te conto essa história because this past week we just finished our 8th annual Jungle Pastors Conference. porque nessa última semana nós acabamos de concluir a nossa 8ª conferência anual para pastores e líderes ribeirinhos aqui no Amazonas. We had over 100 jungle pastors and their wives and their missionaries Tivemos mais de 100 pastores, líderes, esposas de pastores com a gente ali sendo treinados, come from all over the jungle. vindo de tudo que é lugar nesse Amazonas, na floresta. And we got to have this amazing time of teaching and worship and fellowship. E a gente teve esse tempo tão gostoso de ensinar, de adoração, de comunhão, And eating a lot of rice and beans. e comendo muito arroz e feijão. And as I stood before the women teaching them, E quando eu estava ali em pé, ensinando as mulheres, which is really silly because they teach me so o much. que é bem engraçado, porque eles me ensinam muito mais. But as I stood there, I always remind them that if I had had it my way, Enquanto eu estou ali ensinando a eles, aquelas mulheres, eu sempre penso, eu falo para eles, se eu tivesse feito como eu queria, I would have gone after a huge career. eu teria ido atrás de uma carreira de muito sucesso. I would have gone after fame. Eu teria ido atrás de fama. I would have gone after the love of certain people Eu teria ido atrás do amor de pessoas específicas who were not good for me. que não eram boas para mim. I would have gone after money. Eu teria ido atrás de dinheiro. If it were up to me, I would have gone after security. Se fosse da minha escolha, eu teria ido atrás da segurança. But God, by his unbelievable grace for me, Mas Deus, na sua graça inacreditável por mim, began to show me the idolatry in my heart. começou a me mostrar a idolatria que estava no meu coração. And over time, E com o tempo, and I have by no means arrived, e eu não cheguei lá de jeito nenhum. Não tô lá ainda onde eu gostaria. but over time, I began to follow him in the path that he had for me. Mas com o tempo eu comecei a seguir a Deus no caminho que Ele tinha designado para mim. And when I stand before those women in the jungle, E quando eu tô ali em pé, diante daquelas mulheres que servem no meio dessa floresta, it's never lost on me nunca me foge that if it had been up to me, I wouldn't be here. que se fosse por minha escolha, eu não estaria vivendo isso. And every year I tell them, E todo ano eu digo para elas, I would not trade all those people or the fame Eu or não- the money eu não trocaria essas pessoas, ou a fama, ou o dinheiro, for the privilege and the joy to be with them. pelo privilégio e pela alegria de estar ali com eles, com elas. And I have to tell you that when I was dreaming of all of the things that I wanted to do in my life, E eu tenho que falar para você que quando eu estava lá sonhando dessas coisas maravilhosas que eu queria que acontecesse na minha vida, the 8th annual Jungle Pastors Conference was nowhere on that list. a 8ª conferência anual para pastores e líderes ribeirinhos não estava nessa lista com certeza. And it's the joy of my life. Mas é a maior alegria da minha vida. So my final just encouragement or charge to you today. Mas então o meu encorajamento, o meu desafio final para você hoje. Look what God had for Rachel. Olha o que Deus tinha reservado para Raquel. Look what God had for Leah. Olha o que Deus tinha para Lia. Look what God had for me. Olha o que Deus tinha para mim. And we have a choice. E nós temos uma escolha aqui. We can choose to strive and worry and in our flesh claw. A gente pode escolher lutar e se preocupar e com a nossa própria força ficar tentando se agarrar nessas coisas For happiness, por felicidade, to try to fulfill ourselves. para tentar preencher a gente. Or we can humble ourselves
before Almighty God. Ou a gente pode se humilhar diante desse Deus poderoso. And we can say, Jesus Christ, E a gente pode dizer para ele, Jesus Cristo, you be my fulfillment. que o Senhor seja o meu preenchimento. You be my joy. Que o Senhor seja a minha alegria. You lead me in the path that I should go. Que o Senhor me leve no caminho que eu devo seguir. Because I know you've not forgotten me. Porque eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. And I know that you love me. E eu sei que o Senhor me ama. And I know that you have invited me into your story, E eu sei que o Senhor me convidou para dentro da sua história. just like you invited Leah, Como o Senhor convidou a Lia. and just like you invited Rachel. E tão somente como o Senhor convidou a Raquel. Amen. Amém.